Professor Alexandre, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Marketing. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês para dividir esse tema que ninguém gosta, né? Tributação. Pois é. Mas estamos aí, estamos à disposição de vocês. Maravilha. Bom, para começar, né, eu acho que o assunto é esse, né? Vai tributar lucros e dividendos, é uma questão que acabou sendo aprovada ontem com aquela alíquota de 20% e hoje nos destaques essa alíquota acabou sendo reduzida. Professor, o que isso significa para os investidores? O que isso significa aí, né? É mais uma mordiscada aí no lucro e no dividendo do investidor? Em teoria de tributação, e aí eu apoio o que já foi dito aqui, né? A gente vai ter um primeiro impacto na mudança que provavelmente vai afetar o valor de mercado das grandes pagadoras de dividendos, né? Nós temos aí Banco do Brasil, Itaú, né? Enfim, Taesa, né? Então, assim, num primeiro momento, o aumento da carga tributária vai gerar esse impacto, né? Principalmente, então, esse efeito está muito concentrado no mercado de capitais, porque nós temos duas medidas aí, uma menos falada, que é o fim do incentivo fiscal do JCP, né? Além da tributação dos dividendos. Então, nós vamos ter um primeiro impacto, em teoria econômica isso é estudado, né? Mas no médio e longo prazo, essa diferença tende a se equilibrar, né? Principalmente com quem vai entrar no mercado comprando a participação nessas empresas por um valor menor, né? Agora, é ruim para as grandes empresas em geral, né? Esse aumento de carga tributária é concentrado nas grandes empresas. Nós vamos ter uma redução da capacidade dessas empresas de distribuição de dividendos, isso implica também na redução do valor do investimento, né, para os sócios, e também uma provável migração do financiamento das empresas por instrumentos de dívida ao invés de equity, né? Então esse também é um efeito esperado, o fim do JCP e o aumento da tributação de dividendos. Agora, a grande verdade é que o governo está buscando equilíbrio fiscal, né? Está buscando superávit primário. Nós não temos superávit primário há muitos anos no Brasil, não é? E o Paulo Guedes tem um número na cabeça dele que é uma conta de chegada, que é 50 bilhões. Ele está caçando esses 50 bilhões aí de novas receitas para o governo, tentou isso com o CPMF que ninguém quis. O que sobrou para ele é uma medida que tem uma certa perversidade aí no meio, que é qual? A oposição apoia a tributação dos dividendos por uma questão ideológica, né? É um fetiche de certos grupos que acreditam em políticas tributárias distributivas, né? A tributação dos dividendos e a tributação das grandes fortunas. Então, inclusive a maioria que o governo alcançou ontem foi impressionante, né? O governo precisaria de 257 deputados aí para aprovar o PL, conseguiu 398, só conseguiu isso com a ajuda da oposição. Então, como é que se diz? Nós temos aí um fato importante, porque a gente está num momento de turbulências políticas, que é o governo ter alcançado uma maioria tão expressiva, que está um pouco contaminado pela ideologia. Não dá para dizer que o governo hoje, por exemplo, tem uma base de 400 deputados, não é isso, né? Nós temos que expurgar daí, obviamente, que os partidos de oposição. Mesmo assim, é uma maioria muito pesada, porque se o governo tivesse muito mal na Câmara dos Deputados, não teria votação nem dentro do Centrão, né? Então esse é um indicador aí interessante para a gente, porque para quem não quer que o Brasil pegue fogo, né? Como todos nós aqui, que temos empresas, patrimônio, clientes, investimentos, né? De que também tem um sinalizador aí importante de que o governo, pelo menos no Congresso Nacional, se sustenta, né? Então tem esses fatos todos aí para se dizer. Agora, tem uma questão muito importante também que eu... Desculpa, Alê. Vocês me permitem Oi, diga. Não, continua, desculpa.
Eu achei que você tivesse... Tem uma questão também muito importante. A Receita Federal não abre os cálculos, né? Então, se fala, vai ganhar 50 bi, vai ganhar 27, vai ganhar 23, né? Mas esses cálculos não foram disponibilizados para a sociedade. E há uma suspeita muito forte de que a perspectiva de aumento de dividendos tenha sido calculada de forma, né, na forma de conta de padaria, que é pegar o volume de lucro gerado pelas empresas, lucro tributável gerado pelas empresas no Brasil, e aplicar 20% ou 15%, né? Que seria uma conta ridícula. Por quê? Porque você tem sempre que, quando cria um tributo novo, quando aumenta a carga tributária, você tem sempre a reação dos contribuintes, né? Os contribuintes reagem, os contribuintes agem economicamente também, e na forma de incentivos na parte fiscal. E aí você tem uma série de planejamentos tributários possíveis para reduzir a tributação de dividendos. Eu falei de uma muito óbvia. Se houver uma migração para instrumentos de dívida, você vai impactar o lucro das empresas, não é? E aí você vai ter menor distribuição de dividendos. Da mesma forma, uma série de artimanhas tributárias podem ser geradas, né? Ou até mesmo retenção de lucros para que não sejam distribuídos. E isso, obviamente, vai fazer com que as expectativas do governo sejam menores do que essa. E aí, no final das contas, quem vai acabar sendo afetado mais pesadamente é justamente o mercado de capitais, que não tem tantos recursos assim, porque tem CVM em cima, Banco Central, o mundo está em cima dessas empresas, os acionistas, quer dizer, não dá para ficar manobrando como numa grande empresa de capital fechado, né, com planejamento tributário agressivo. Então, muito provavelmente a expectativa do governo vai ser frustrante, em grandes números, né? A arrecadação não vai ser tudo isso que o governo espera, e aí, no final das contas, você vai ter um prejuízo violento aí no mercado de capitais, né? Se permanecer essa ideia, de forma que você vai ter uma tributação, como é que eu posso dizer, ineficiente, injusta, porque você vai ter aquele universo de empresas de capital aberto que não vão ter muitos recursos para fugir do aumento da carga tributária, e uma imensidão de grandes empresas de capital fechado deitando e rolando aí para não pagar tributos, né? Isso é uma coisa ruim. Alexandre, eu acho que pode surgir, né, a ideia assim, mercado financeiro se reinventa, né? Eu acho que tem uma chance considerável de começar a surgir fundo exclusivo de ações. O que quer dizer isso? Um fundo que só aplica na Vale, um fundo que só aplica no Itaú. Aí ele foge da tributação de dividendos, né? Aí o governo vai na água. Vai ter uma tributação aí que se espera para fundos exclusivos, né? A tributação do estoque... CPF, é fundo exclusivo de ativo. Eu faço um fundo de investimento em ações que compra toda a carteira dela em Petrobras. Qualquer um pode aplicar. Livre aplicação. Mas só compra a Petrobras. Aí o dividendos acabou. Então, exatamente. E aí o que vai acontecer? Esse exercício que você ensaiou aqui, o mercado inteiro já está fazendo, e a hora que chegar em 2022 o aumento, vai estar todo mundo com essas maldades na manga. Agora, veja, são exercícios que não são tão abertos, não é? Para as pessoas físicas que investem em bolsa, ou até mesmo para as empresas de capital aberto. Vai dar para fazer planejamento ali? Vai dar, mas menos, entendeu? Então, agora, em empresa de capital fechado e fundos, vai ser uma festa, né? Os consultores tributários, aí a gente lamenta pelo Brasil, né? Mas nós que somos consultores tributários vamos ter muito trabalho por isso, né? Ale, um prazer falar contigo. Na prática, para quanto vai a carga tributária? Você consegue explicar aí para a gente esses números de uma maneira didática, dado que você é professor também? Sim. O que a gente tem hoje de carga tributária sobre os lucros, né? Só como a gente está falando de imposto de renda, a gente tem o imposto de renda e o espelho dele, que não tem em nenhum lugar do mundo, né? Que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Mas, olhando financeiramente, é a mesma coisa. Então, a gente pode somar a carga tributária desses dois tributos, né? O imposto de renda também tem duas alíquotas. Ele tem 15% de alíquota base, que é o que está sendo reduzido aí para 8%, né? E 10% de alíquota adicional, que é para quem tem lucro acima de R$240 mil no ano. Então, se no ano você teve R$200 mil
de lucro, você só tem os 15%, não tem os 10%. Para acima de 240, por exemplo, 250, você tributa a 15 os 250 e a 10 os 250 menos 240, que seriam 10. Então, num grande número, né, a gente pode falar de uma alíquota base hoje de 15%, né? Essa alíquota base iria, então, segundo essa proposta do governo, para 8%. Então, você tem a contribuição social também, né? Que é 9% para as empresas em geral, né? Então, o que a gente tem? A gente tem 15 mais 10 mais 9 hoje, que dá 34%. Isso para as grandes empresas fora do mercado financeiro, tá? Porque o mercado financeiro é maior, mas 34%, que é o número que a gente ouve muito, não é? Que a gente ouve sempre. Bom, agora, se a gente está falando aqui de tributação dos dividendos, numa conta grossa, a gente vai ter que somar esses 20%. Então, hoje a gente amanheceu com o quê? Com 34, caindo para 27, porque seria 18 mais 9, né? Somados aos 20, que daria 47. Então, a gente estaria em grandes números e indo para uma carga tributária sobre os lucros de 34 para 47. Caíram 5, né? Porque a tributação de dividendos foi de 20 para 15. Então, a gente está indo hoje, né? Amanhã não sei como é que vai ser, ou no Senado, a gente está indo de 32 para 42%, né? Um aumento aí de 8%. Tá? Então, já se projetava alguma coisa pior do que isso, né? Mas, basicamente, em grandes números, seria isso. E com agravante, né? Os Estados Unidos fizeram uma redução da tributação da renda aí, forte, né? Porque o Brasil ficava naquele conforto que o Trump quis, o mundo inteiro estava, né? Que o Trump quis mexer. Nos Estados Unidos, a alíquota empresarial era 35%, né? O IR deles era 35%, e a gente era 34%. Só que quando você incorporava os lucros nos Estados Unidos, você podia bater um imposto local. Então, o lucro das subsidiárias nos Estados Unidos acabava sendo tributado, quando os lucros eram do Brasil, né? Com mais 1% lá, aproveitando 34% aqui, inteirava os 35%. Né? Aí o que o governo, a reforma tributária americana fez? Você caiu de 35% para 21%, sendo que em paraíso fiscal é menos que 20%, quer dizer, a tributação dos lucros dos Estados Unidos está quase pareada, né? Pela mudança que foi feita com o paraíso fiscal, né? E aí o lucro local você tributa localmente e não acerta nos Estados Unidos. E aí ficou estranho, né? Porque as subsidiárias americanas pagam com o lucro brasileiro a 34%, sendo que se você tem a planta lá nos Estados Unidos, você paga 21%. Né? Bom, o certo era a gente estar discutindo redução desses 34%, então, né? O mundo inteiro, os grandes países fizeram isso, né? Redução da tributação empresarial para competir com a migração de empresas que o governo americano incentivou, né? Então, agora, além da gente não ter feito esse movimento, a gente está acrescendo a tributação dos dividendos, o que vai ser muito ruim para pior, né? Em termos de competitividade do Brasil. Terrível, né? Vou fazer uma pergunta. E assim, tudo isso... Desculpa. Não. Tudo isso é o seguinte, né? No Brasil as coisas são complicadas, né? As pessoas não fazem a conta, né? Uma coisa que eu sempre falo isso com o Alan, né? O Alan é o meu consultor financeiro aí, né? E sempre que eu tenho alguma coisa, algum cálculo mais avançado, toco eu ligar para ele, né? Mas a discussão sobre a tributação de dividendos, ela é muito emocional, é muito ideológica, né? Porque o que importa é o governo colocar dinheiro nos cofres públicos, né? E fazendo com que isso altere o menos possível o comportamento das pessoas, não é? A tributação dos lucros, ela é altamente... ela altera o comportamento das pessoas fortemente, porque os grandes contribuintes conseguem fazer planejamento fiscal, alguns podem fazer planejamento fiscal mais agressivo e sonegar tributos, ou desviar a tributação dos lucros para outros países, não é? Então, e aí você vê as pessoas que acreditam que o governo é capaz de distribuir tributos e fazer políticas distributivas com isso, né? Querendo tributar a geração de renda
e o estoque de renda, com aquele princípio de que você leva todo mundo, em termos de igualdade, para o zero, né? Então, as pessoas querem tributar grandes fortunas, inventário, né? Heranças, né? E a geração de riqueza, né? Então, agora, mesmo para quem acredita nessas ideias, e há muitas economistas do espectro da esquerda que estão preocupados com a tributação dos dividendos, mesmo para quem acredita nisso, não adianta nada você achar que uma ideia é maravilhosa e ela não gerar resultados, né? Ou gerar resultados muito adversos, né? É preocupante o Paulo Guedes, por exemplo, não enxergar que o mercado de capitais é importante para a sociedade, né? E tomar uma medida dessas, assim, tão agressiva, e com efeitos muito concentrados num pedaço da sociedade, né? De fato, é preocupante isso, né? Vai lá, Cabral, você tem mais perguntas? Eu tenho uma dúvida. Se eu, brasileiro, comprar uma ADR da Petrobras, ADR nos Estados Unidos, por default, quando eu for receber lá fora dividendos, tem esse imposto de renda? Tem. Você vai internalizar no Brasil com tributação dos dividendos. Tem essa tributação de 20% dos dividendos que foi aprovada? Então, você tem a tributação dos dividendos distribuídos lá nos Estados Unidos, então você vai ter a tributação do lucro local lá, né? E aqui no Brasil, você vai ter a tributação dos dividendos também. A dúvida é se poderia ter migração de investidor de Brasil para os Estados Unidos. Tudo é Petro, né? Por questão de tributação. Não, então não. Tem umas perguntas aqui no chat, Alexandre. O WS está falando o seguinte, que tributo sempre é ruim, mas ele quer saber se isso, de repente, pode aumentar um movimento de recompra de ações. A gente até está vendo um movimento de várias empresas fazendo essa recompra de ações, justamente por acharem que as ações estão mais descontadas, né? Mas pode gerar um movimento de recompra de ações, assim, é uma forma de remunerar o acionista, não necessariamente distribuindo dividendos e aí incidindo esse tributo? Então, a gente vê isso nos Estados Unidos muito forte, né? Então, com certeza. E fora um movimento muito pesado agora em 2021, né? Porque ninguém vai querer esperar 2022 para ver o que vai acontecer, né? Vai ter um movimento muito forte agora. Entendi. O Emerson está falando o seguinte, que as empresas já são taxadas em toda a cadeia produtiva. Taxar o dividendo e o lucro também não é uma taxa composta, sobretaxar? Tem alguma questão envolvendo isso de aumentar ainda mais um tributo aí, sobretaxação, digamos assim? Eita. Cadê o maluco? Eu acho. Voltou. Voltou. Houve uma interferência externa aqui, não pode ser pedido. Teve o cachorro meu aqui que tá preocupado com uma bolinha, saiu fugiu. Cadê o cachorro, maluco? Então bota o cachorro no ar, Ale. Na live, não tem problema não, só tem doido aqui. Pode botar, cadê o cachorro? Me desculpe aí. Então, tem uma questão conceitual aí no meio, que é o seguinte: para o investidor, não importa se você vai ter a tributação na empresa apenas, como é hoje, não é? Ou se você vai ter um pedaço na empresa e um pedaço na pessoa física. Está naquele âmbito das coisas das pessoas que não fazem contas, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, está se discutindo tributação de dividendos com coisas absurdas, do tipo, só na Letônia não tem tributação de dividendos. Pô, quem dera se o Brasil, em termos tributários, fosse a Letônia, né? Porque a gente não pode pegar todos os demônios que há no mundo e colocar num país apenas. A carga tributária sobre o PIB no Brasil é ridiculamente alta. Ela está em 38%, 39% do PIB. Quer dizer, nós vamos chegar a quanto? 40%, 50%, 60%? Para os padrões internacionais, ela é muito elevada. Ela é do padrão dos países que dão educação decente, saúde decente para as pessoas, né? A gente não pode ter uma tributação da Finlândia, né, com serviços públicos brasileiros, né?
Então, o que se discute muito é justamente isso. Tem razão quem faz essa pergunta, não é? A carga tributária das empresas ela é violentamente alta, não é? E principalmente naqueles tributos que não tem como... Se diz que o contribuinte não é a própria empresa, somos nós mesmos, que são os tributos embutidos no preço dos produtos. Não é? Só que o que acaba acontecendo? Esse é um tema de economia e tributação bem tormentoso, não é? Não necessariamente quem recolhe o tributo é quem assume o ônus do tributo, né? Então, por exemplo, quem paga o ICMS é a empresa, né? E aí os economistas massinha dizem, mas esse ônus é do consumidor, porque ele compra o produto com o tributo no meio e ressarce a empresa. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Você pode dizer isso nas aulas de microeconomia no primeiro semestre lá da faculdade. Não é tão simples assim, porque nem todos os mercados admitem a transferência dos tributos no preço. Né? Nem todos os mercados são assim, são os mercados altamente competitivos. Não é? Talvez nos monopolistas isso seja possível, mas até nos mercados monopolistas você tem um limitador, que é a renda das pessoas. E a renda no Brasil está deprimida há muito tempo. Então, você pode, por exemplo, um aumento de carga tributária, gerar um ônus para o acionista que pode suportar esse aumento e não repassar no preço. Isso acontece em alguns mercados. Você pode gerar um ônus para o consumidor, né, com uma distribuição desse aumento para aumento de preço, aumento de tributos que gera aumento de preço, o consumidor acaba sendo penalizado. Você pode gerar impactos na depressão dos salários, né? O empresário tem que demitir empregados para assumir o ônus do tributo, repartir esse ônus com os empregados, não é? Ou reprimir aumento de salários. Você pode gerar um impacto nos fornecedores dessas empresas afetadas, né? E ali você vai ter renegociação de preço e acaba gerando um efeito contrário, né? Pegando os fornecedores, porque as empresas que tiveram aumento de tributos vão ter menor capacidade de pagar os seus fornecedores. Quer dizer, no caso no Brasil, o que acaba acontecendo? A tributação direta aqui, que é imposto de renda, IPVA, IPTU, né, que é muito visível, o governo tenta, historicamente, esconder. Seria mais justo a tributação direta, porque as pessoas sentem lá no carnê do IPTU que houve aumento do tributo, não é? Mas o governo tenta esconder porque as pessoas percebem facilmente, né? Então, o que o governo acaba fazendo? Preferindo no Brasil, malandramente, né, esconder o aumento de carga tributária na tributação indireta, na tributação de ICMS, IPI, PIS e COFINS, que acaba aumentando o preço dos tributos, ou fica naquela escolha do empresário de assumir o ônus, ou repartir com os empregados, repartir com os fornecedores. É muito difícil fazer essa conta de quanto que a gente paga de tributos, né, quanto que o consumidor paga de tributos, justamente porque a tributação direta ela vai nessa fumaça, né? Então, por exemplo, aquela reforma tributária que parou, andou e parou, né, do IVA brasileiro, ela era concentrada na tributação indireta. Muita gente estava preocupada, com razão, em relação àquela reforma, porque haveria aumento nos preços dos produtos em geral, e a gente não conseguiria controlar isso, não é? O governo federal pegou uma vertente muito perigosa e impopular, que é a tributação direta, porque está todo mundo vendo. Você vê que ninguém brigou com o IVA brasileiro, porque ficou naquela poesia de discutir, não cumulatividade e tal. Mas até porque era uma reforma constitucional. A maldade viria depois, com as leis, né? Você não aumenta tributos pela Constituição, você teria leis, né? Então estava todo mundo ali discutindo na poesia, tal, né? A tributação indireta. Agora, o que a gente está vendo? Está todo mundo vendo a conta, e sendo possível fazer a conta, porque a gente está com tributo direto, né? O imposto de renda sendo mexido. Mas a tributação empresarial é uma cacetada. E não dá para dizer que tributos indiretos generam apenas, só o consumidor vai perder. Não, o próprio empresário reduz a rentabilidade do negócio dele, porque ele não consegue vender o produto dele mais o aumento do tributo sempre. Não é sempre assim. Então você tem uma perda geral para a sociedade nas duas escolhas. Uma é mais impopular e também altera mais o comportamento das pessoas, altera a percepção das pessoas imediatamente, né? E aí os contribuintes reagem. Também, não é todo mundo que paga imposto de renda no Brasil, não.
é uma parcela pequena da população que paga imposto de renda. Dos declarantes de imposto de renda, são por volta de 36 milhões, só 18 milhões pagam imposto de renda no Brasil. Não é? Então você tem uma parcela muito pequena de contribuintes. E são contribuintes que podem fazer escolhas como essa que o Alexandre ensaiou, não é? Investe aqui, investe ali, coloca despesas na empresa, usa instrumentos de dívida ao invés de equity, entendeu? Então, vamos dizer assim, nem economicamente, politicamente também não é bom essa mudança toda que o governo está fazendo. Agora, é importante dizer uma coisa, e aí eu me arrisco a falar isso, falo isso faz muito tempo, né? E poucas pessoas têm coragem de colocar as coisas dessa forma, né? Ou falta de juízo, vamos dizer assim. O Paulo Guedes tentou outras medidas para evitar isso, né? Então, ele tentou a CPMF, ele tentou reforma previdenciária, que foi desidratada, tentou reforma administrativa, e não abriram nenhuma rota de fuga para ele. Então, agora o que sobrou foi ele se aliar com a oposição para pegar um imposto horrível, para tentar ver se ele consegue equilibrar as contas públicas e, com isso, dar um sinalizador bom para o dólar, né? E para ingresso ingresso de moeda estrangeira no Brasil, investidores, né? É isso que ele quer. A gente teve em 2018 um resultado primário de menos 120 bi, né? E aí em 2019, 95. Então, tirando 2020, que foi um ano covídico aí, não dá para levar em conta, né? 2021 vai ser também. Ele quer reduzir esse 100 bi aí de superávit com metade, arrecadando alguma coisa por aí, não é? Agora, a sociedade precisaria também ajudar, né? Os representantes lá do governo, achar uma solução. Cortar despesas ninguém quis, né? Então vamos tentar achar um tributo aí que altere menos o comportamento das pessoas e não massacre um determinado ramo da economia, entendeu? É isso que deveria ser feito. Ale, deixa eu te fazer uma pergunta. Primeiro, você acha que pode ter um incentivo para aumentar investimentos lá fora, seja via investimentos direto ou comprando BDRs aqui de empresas americanas, né? E uma outra pergunta, do jeito que ficou essa reforma, a gente sente saudades da CPMF? Um incentivo para investimento no exterior, com certeza. Pega, por exemplo, a JBS, né? Que tem 50 plantas industriais nos Estados Unidos. Né? Vai investir aqui no Brasil? Fica difícil, né? Então, assim, principalmente para as empresas que têm plantas, né, produção no exterior, você vai ter uma mudança significativa. E para investidores também, né? Alguns investidores podem mudar definitivamente a residência do Brasil por causa disso, né? Com certeza. O uso de paraísos fiscais de forma mais intensa. Os contribuintes vão reagir. E o problema dessa reforma é que ela é concentrada nos contribuintes que têm escolhas, entendeu? Nos contribuintes de maior renda. Esse que é o problema. Não sei se vocês se lembram que na França foi criado o super imposto de renda de 75% para grandes desportistas, grandes artistas e grandes executivos. O que acabou acontecendo? As grandes empresas francesas começaram a alocar profissionais nos Estados Unidos. Né? Deixavam o staff na França e botavam os altos executivos nos Estados Unidos. O Gerard Depardieu virou cidadão russo. Vocês lembram disso? Para falar dos casos mais escandalosos, né? Então, são exemplos que a gente vê no noticiário, mas que, obviamente, que podem impactar no Brasil. Agora, também vamos ser realistas, né? A gente já teve uma reduçãozinha aí, né? A gente está indo de 34 para 42 agora, com a tributação dos dividendos caindo mais um pouco. Também tem que ter aquela coisa, não adianta a gente fazer escândalo improcedente, porque a gente quer acertar no longo prazo, né? A alteração do comportamento das pessoas vai ser decisiva quanto maior for o aumento, né? Se o governo ficar atenuando essa mudança, parece que meio que está desistindo da ideia, né? Aí a gente fica na mesma, né? Em relação à CPMF, a grande força dela, que o mercado não entendeu, né? Tem praticamente só o Marco Sintra que fala isso nos livros dele, né? E ele tem razão econômica, mas as pessoas acabam demonizando por causa de luta política, né? Nós temos economia informal e economia
subterrânea no Brasil, economia informal, o cidadão que está lá vendendo limão na feira, né? Vendendo Avon, né? O encanador, o eletricista, né? O feirante, enfim. Ele não paga tributos, né? Mas ainda está naquela... não está cometendo um crime de sangue, vamos dizer assim, né? No economia subterrânea, a gente tem tráfico de drogas, tráfico de armas, tem... enfim... coisas dessa natureza, não é? A economia subterrânea no Brasil, ela já foi medida em 17% do PIB, que em princípio não tem tributação nenhuma, não é? Então, todos os tributos que dependem da informação do contribuinte para acontecer, não é? Eles, como imposto de renda, ICMS, né, são chamados tributos declaratórios. Eles não alcançam a economia informal. O traficante não faz declaração do imposto de renda, concorda? O traficante não pega o dinheiro dele e compra Petra, ele não faz isso, né? Então, o único tributo capaz de alcançar, que foi cogitado até hoje na literatura internacional, né, capaz de alcançar a economia informal, é um tributo como a CPMF. Então, agora veja, por exemplo, com a implantação do PIX, né, a oportunidade que a sociedade perdeu, né? As pessoas estão pagando menos tarifas bancárias com o PIX, e essa redução poderia ter sido substituída por alguma alíquota de CPMF, né? E todos os informais que estão recebendo por PIX aí poderiam pagar um pedaço desse recebimento, trocando as tarifas bancárias pela CPMF, não é? Veja o volume que isso representa. Eu mesmo, todos os informais aí que eu compro alguma coisa, eu pago, né? É massagista, faxineira, não sei o quê. Eu pago com Pix, né? Todo mundo tem. Então, e a vantagem do Pix é que ele altera pouco o comportamento das pessoas. Tem uns economistas que escandalizam aí no conceito, dizendo que alteram bastante, mas os estudos não são conclusivos a respeito. E o Brasil, inclusive, é um exemplo no mundo de tributação das movimentações financeiras, como eu disse no meu livro, eu tenho um livro publicado sobre isso, né, que não alterou o comportamento das pessoas de forma demonstrável, entendeu? Então você alcança os 17% do PIB e não altera o comportamento dos outros, da outra parcela da sociedade. E aí, como é que se diz? Você não teria um prejuízo tão concentrado no mercado financeiro. E aí, o que está acontecendo hoje é que justamente essas pessoas que mais criticaram a CPMF por uma questão de, enfim, às vezes ideológica, porque não gosta do governo, porque, sei lá, está na luta política, né? São os caras que mais gritam contra o aumento da tributação dos lucros. Ué, mas tem que dar uma alternativa, não é? Se antes do auxílio emergencial a gente precisava reduzir a dívida pública, equilibrar as contas públicas, porque isso é importante, para quem acredita que isso é importante, eu acredito, né? E aí, o que nós vamos fazer? Tem que dar uma alternativa também, não é? Então, eu acho que não, é um pouco de falta de consciência e, às vezes, desonestidade intelectual de alguns agentes políticos, né? Que no passado defenderam responsabilidade fiscal, né? São contra a CPMF, são contra a tributação dos dividendos e são contra tudo. Não dá para ser assim, né? Ou então o Brasil explode e o dólar vai para 6, vai para 7. É isso que vai acabar acontecendo se a gente não equilibrar o resultado primário do governo, não é? Entendi. Ô Alexandre, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. O pessoal tá bastante comentário aqui na questão mais política, né? Falando que é uma pauta talvez até de esquerda, né? Fazer essa tributação, ir atrás dos dividendos, tributar, teoricamente, as pessoas que têm uma renda maior, que têm mais dinheiro, e acabou sendo colocado em prática aí pela equipe econômica do Paulo Guedes, que falava da questão de ser liberal e tudo mais. Você vê uma questão que não é tão interessante assim, uma questão que foi, de repente, até um tiro no pé, o Paulo Guedes fazer essa proposta, essa discussão política acaba não tendo muito espaço. Como que você vê essa situação? Para um liberal raiz, imposto é roubo, né? Então, assim, é lógico que tem um certo exagero aí na frase, né? Mas o livro, inclusive, onde ela é defendida, é muito interessante, muito bacana, mas é o mantra dos libertários, né? Imposto é roubo, né? Num certo sentido,
todo liberal raiz vai defender menos Estado, portanto, menos tributação, né? Porque a sociedade com mais dinheiro no bolso é capaz de fazer escolhas melhores, até mesmo em termos de filantropia, né? Filantropia privada é de muito melhor qualidade do que a filantropia pública, né? A sociedade é capaz de fazer escolhas melhores do que o governo, né? E isso não é só no Brasil, não, em qualquer lugar do mundo, tá? No Brasil talvez isso seja pior, as escolhas são horríveis sempre. Então, em termos de discussão teórica, é lógico que todo aumento de tributos é ruim. Mas um liberal também não pode sustentar, não é? Desequilíbrio das contas públicas, porque senão os agentes econômicos vão agir num ambiente distorcido, não é? O dólar está muito alto, a gente precisa trazer investimento para o Brasil, não é? E agora, como que a gente vai fazer isso? Equilibrando as contas públicas, que, assim, só pode ser feito de duas formas. Vamos excluir endividamento e inflação, que são duas ferramentas perversas aí de equilíbrio das contas públicas, né? Você tem que reduzir a despesa ou aumentar a receita. Bom, vamos deixar a teoria de lado e vamos pensar como empresários, como pessoas que estão como empreendedores, empregados, né, da economia real aqui. Vamos pensar nos boletos que a gente tem que pagar, entendeu? A gente não pode ficar apegado nessa discussão de que imposto é roubo num cenário em que a gente tem déficit primário, porque senão a gente vai ficar patinando nessa o resto da vida, e a gente não vai reduzir a dívida pública, que para os padrões das economias subdesenvolvidas no mundo é muito alta. A gente precisa ter o indicador de que a gente está levando a sério o endividamento brasileiro, né, é o superávit primário, que a gente não tem. Então, o que foi feito antes? Vamos ser justos, né? Eu não estou aqui para defender o Paulo Guedes, ele que se defenda lá, né? Mas ele tentou a reforma tributária, criando, inclusive, aquele regime lá de capitalização. Ninguém quis. Apresentou um número para a reforma previdenciária. Foi desidratada violentamente. Bom, grandes números. Previdência, funcionalismo público. São os grandes números, né? Os gastos do governo. Na reforma administrativa, não sai do lugar. O Congresso não ajuda. Porque a sociedade, né? Os grupos de pressão também não querem. Cadê a sociedade na rua para pedir reforma administrativa? Ninguém pede, né? E reforma da Previdência também ninguém quis. A sociedade, principalmente, não quis que ela fosse mais profunda, né? Outros grandes números. SUS. Como é que nós vamos mexer no SUS? Não tem como. Funcionário público, já os concursos estão congelados, né? Mas não tem como você demitir um funcionário público porque eles têm estabilidade, está na Constituição. Na maior parte dos países livres é assim, para o político da vez não ficar mandando embora todo mundo. Então você tem que esperar esse povo se aposentar, né? E aí depois eles vão ter as aposentadorias com direitos adquiridos. Quer dizer, no final das contas, outro grande número, educação, que no Brasil é pública, né? Para 200 milhões de habitantes, qualquer um pode estudar numa escola pública. Como é que você vai cortar isso? Já está mal. Então, assim, o que sobra, não sobra nada para cortar, entendeu? Então, no final das contas, para ser justo, nesses grandes números, o Paulo Guedes fez um esforço para conseguir. O ambiente político, não sei nem de quem é a culpa, pode ser do Bolsonaro, pode ser dele, não importa. Mas ele tentou e não conseguiu. E o Congresso, pensando na sociedade, também não evoluiu nisso. Essa é a verdade. Ele tentou uma alternativa menos dolorosa, que foi o CPMF. Ninguém quis. O que sobra de alternativa para ele? Não tem. Então, eu sou partidário do controle do endividamento do país. Os keynesianos lá, os neo-keynesianos, acham que isso é bobagem, porque o dinheiro pode ser impresso de qualquer forma e os recursos públicos são infinitos. Eu não acredito nisso, eu estou mais próximo do que os monetaristas pensam, né? Do que os liberais monetaristas, até os libertários nessas ideias. Eu acredito que a dívida pública tem que ser controlada, reduzida e superávit fiscal ser controlado também para que você traga investimentos saudáveis para o país e não aumentar a dívida pública para distribuir dinheiro público para empresas amigas ou até mesmo políticas distributivas que têm um limite, né? Não adianta nada você dar 10 mil reais para as pessoas, né, eternamente, porque isso não vai aumentar a produtividade do país, né? Então, como é que eu posso dizer? Uma coisa é teoria política que orienta a nossa ação, o nosso pensamento. A outra coisa é o mundo dos boletos, que a gente tem que pagar, e a gente tem que ser responsável com isso,
entendeu? Então não dá para ficar nessa, ele está sendo contraditório porque não aumentou a carga tributária, né? Aumentou a carga tributária liberal. Isso é um mundo, assim, inocente, né? A gente não pode pensar assim. Entendi. Alexandre, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado por disponibilizar um pouquinho do seu tempo aí para tirar algumas dúvidas e também esclarecer muitas coisas que a gente tem falado aqui sobre essa reforma. Obrigado, viu? Seja sempre muito bem-vindo aqui. Um abraço para você. Muito obrigado. Contem comigo sempre. Um abraço para vocês e eu muito agradeço o convite. Vamos lá que tem muito assunto pela frente ainda nessa área. Que começar a valer, a gente vai ter bastante dúvida também. Valeu, Alexandre, um abraço para você. Tchau, tchau.